Direto da redação. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, ele é ex-goleiro do Flamengo, mas ainda é goleiro, porque continua atuando. Bom frisar isso, né? Ele não deixou de dar, ele não abandonou a atividade dele como goleiro, ele tem ganhado o pouco dinheiro que ele tem, a renda que ele tem, ele complementa com a atividade ainda como goleiro, jogando em times amadores. E o Bruno, ele foi fazer uma partida, foi jogar fazer uma dessas partidas no Acre, no Vasco do Acre. E não avisou, porque ele, como está em prisão condicional, toda vez que ele se ausenta da comarca de onde ele está, ele tem que comunicar à justiça: olha, eu vou viajar para tal lugar, vou fazer um jogo fora. Daí então ele comunica. Mas o que aconteceu foi que o Bruno viajou, ele não avisou. Ele não avisou na comarca. Daí então, durante 2 meses, há cerca de 2 meses que isso aconteceu. E o Bruno, ele foi considerado foragido e foi preso no último dia 7 de maio. O Bruno, para quem não se lembra, ele é acusado, ele foi condenado pela morte da Elisa Samúdio, e esse descumprimento de regras da liberdade condicional para viajar tem consequências jurídicas, que é a prisão, é o recolhimento. Mas você vai entender agora como se deu essa prisão do Bruno na região dos Lagos. Foragido da Justiça há cerca de 2 meses por descumprir regras da liberdade condicional, o ex-goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite de ontem em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o ex-goleiro Bruno não apresentou resistência e colaborou com as equipes no momento da prisão. Ele vinha descumprindo regras da liberdade condicional, como uma viagem que fez ao Acre sem autorização judicial e não retorno ao regime semiaberto no prazo determinado. Bruno foi preso em 2010 pelo assassinato da ex-namorada Elisa Samúdio. Foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa. Roberto, eu quero te fazer uma pergunta, aliás, antes de começar a falar do Bruno. É engraçado que esse assunto era para eu ter te perguntado há muito tempo, foi bom tocar agora nessa questão. É verdade que você já teve com o Bruno, que você já ficou de fazer uma biografia dele? A gente conversou. Você já se encontrou? Já teve algumas histórias, alguma coisa? Já. A gente E conversou. por que isso não vingou? Nós estávamos, vai explicar direitinho, eu fui procurado por 2 empresários amigos e amigos do Bruno. E eles eu nem sei se posso perguntar essas coisas. Pode, esteja à vontade. Não é segredo, não. Hoje não é mais segredo, não. Eu fui procurado por eles perguntando se eu poderia, se eu toparia fazer uma biografia do Bruno. Já estava conversado com o Bruno. E uma biografia seguida de um documentário. A gente lançaria o livro, a biografia, ele contando tudo, contando a história de vida dele. E faria um documentário. Depois que a gente o veicularia, a gente veria o que fazer, eu venderia. Agora, tudo isso era muito dispendioso. Um documentário, você fazer o livro, tudo bem, te toma um tempo muito grande, essa coisa toda. E o documentário, ele é muito dispendioso você fazer. Você tem que viajar, você tem que ir lá na região imagens que mora, são mais fortes, resgatar né? a infância do Bruno. E tinha outras pessoas interessadas. A Globoplay também estava interessada em fazer, mas ele não estava, ele queria fazer, estava acordado a gente fazer comigo. Tinha também a Netflix, também que teria demonstrado interesse em fazer, mas o roteiro, não sei por que não agradou ele, alguma coisa, não entrou também em detalhes, mas... E a conversa evoluiu, a gente foi conversando, eu tomei conhecimento na conversa que eu tive com o Bruno. Ele, assim, não sei se ele cometeu sincericídio, eu não sei como foi, mas o repórter ele consegue captar muita coisa, né? Você captou? Ele fez uma delação premiada com você? Não fez delação, não, até porque não houve assim a delação. Mas na conversa, na interface, a gente conversando, quando a gente fala, pelo gestual e pelas coisas que eu perguntava e no que ele respondia, no que incomodava, no que não incomodava, dava para saber onde a coisa tinha chegado, como é que foi, assim, são muitas coisas. Agora, uma questão que eu levantei. O Bruno tem uma história de vida muito interessante. Ele é um garoto pobre. A mãe de Bruno mora na Suíça. É mesmo? Mora. A mãe biológica. O Bruno foi criado por uma outra mulher que ele tem uma admiração incrível por ela. Ela criou 16 filhos, uma senhora muito bondosa, muito generosa. E o Bruno, ele tinha um apego muito grande ao macarrão porque ele era grato. Quem era Macarrão?
Explica pro pessoal. Macarrão, que é acusado de ter levado Elisa Samúdio, era o faz tudo de Bruno. Ele é acusado de ter levado Elisa Samúdio para a morte. Entendi. Sequestrar, ter levado Elisa Samúdio. Mas ele tinha uma confiança muito grande em Macarrão, e Macarrão ele era grato, porque quando ele era muito pobre e ele era da divisão de base do clube que ele treinava, ele não tinha dinheiro para passagem. O Macarrão trabalhava no comércio, era pobretão. E Macarrão, o pouco dinheiro que ele conseguia passagem, Macarrão dava. Então quando ele alçou o estrelato, ele se viu na obrigação de contemplar também o Macarrão. Ele tinha essa gratidão. E ele ganhava muito dinheiro. O Bruno vivia assim, cercado de milhões. Dinheiro para Bruno não era problema. E o Bruno, ele confiava muitas coisas ao Macarrão, às pessoas que estavam no entorno dele. Coisa que ele deixou me vazar, ele acha que Elisa, ele considerava, aí está, o pessoal, tá vendo, foram condenados. O Macarrão tá aqui à direita na tela, aí tá o Bola, o homem que teria executado, e à esquerda tá o Bruno, ao centro está o Bola e à direita tá o Macarrão. Entendi. E então, por que o projeto não vingou? Não vingou porque depois desandou. O Bruno ele tinha assim, ele estava viajando muito para jogar nesses times. Uma vez eu já conversei com ele já estava em Carangola, em Minas Gerais. Aí falou, vamos conversar que nós temos que fazer isso, aquilo. E a vida minha é muito corrida, creio que a dele também. Ele passou a ter outras conversas, não sei por que não evoluiu. E a coisa, assim, ela desandou um pouco. E eu confesso a você também que eu desacelerei. Porque não era para ser. Era até assim, o que aconteceu? Por que eu desacelerei? É muita responsabilidade você tomar conhecimento de coisas, você ficar coisas. Tem cláusulas de confidencialidade, tem coisas que eu conversei com o Bruno, que por cláusulas de confidencialidade, ainda que não haja nada por escrito, jamais vou revelar, jamais vou falar. Mas dá um spoilerzinho aí pra gente. Não, então assim, ele tinha conhecimento, por exemplo, Elisa, ele fala que Elisa foi uma pessoa inocente, Elisa era uma pessoa humilde. Elisa queria 5 mil reais só de pensão por mês. Queria dar, estava acordado. E não era problema, ele tinha fechado um contrato com um clube estrangeiro. Agora só que a cada momento era uma crise. A Elisa estava dando entrevistas em jornais denunciando que Bruno estava atrasando, mas Bruno não atrasava. O que acontece? Segundo o Bruno, ele dava o dinheiro para o segurança entregar, o cara ficava com a metade, só dava a metade de Elisa. Ela pedia 3 mil, ele dava os 3 mil para o cara entregar a Elisa. O cara dava 1.500, ficava com a metade. Olha. Aí a Elisa ficava pé da vida, xingava, dava entrevista, fazia aquele negócio todo. E ele disse que ele não era namorado de Elisa, ele já falou isso até aí no podcast. Eu não vou falar o nome do jogador também, por causa de confidencialidade. Sim. Jogador que você não gosta pode muito falar, né? de garotas de programa. Elisa era garota de programa, segundo o Bruno. Ela era atriz pornô, fazia filme pornográfico e era garota de programa. E houve uma festa na casa de um jogador, em que eles chamaram várias dessas meninas. E ali foi feito o que na gíria se chama de suruba. E nessa suruba, cada um passava, pegava uma pessoa na hora lá. Na vez do Bruno com a Elisa, a camisinha pocou. Foi onde surgiu então a gravidez. E aliás, o filho dele tá maior do que eu acho o próprio Bruno, né? Maior quantos anos teve o menino? Segundo ele me falava, ele acompanhava a carreira do garoto. Ele falava, o garoto é a minha cara. E é goleiro também, se eu não me engano, né? É goleiro, eu nunca tinha visto a foto do Bruninho. Mas ele tinha uma rede de contato muito grande no futebol. Então ele acompanhava a carreira do garoto, segundo ele falou. Falou, vai explodir. O cara é bom goleiro. Eu falava com certo orgulho do filho do Bruninho. E tá aí o exemplo, né? Ele falava com certo orgulho. Agora tem questões ali que envolvem a morte da Elisa. Uma dúvida. Se alguém acha que a Elisa está viva, ela não está viva, ela morreu. Eu ia perguntar isso. Ela está morta. Elisa está morta, esquece. Forma como foi. Acharam um passaporte dela em Portugal, alguma coisa assim recentemente? Não, isso foi antes isso? até, mas não tem nada, ela tá morta. A Elisa morreu, mataram, ela foi assassinada. E as circunstâncias ali são circunstâncias... Não se entregou carne de Elisa Samúdio para cachorro comer, isso é mentira, cachorro não come carne humana. Carne humana é muito ruim, né? Carne humana é podre. O Manico do Parque, ele não comia carne humana, ele voltava lá, o Manico do Parque, ele assassinava as meninas. No dia seguinte ele voltava lá, ele mordia o corpo. Nossa. Quando o corpo estava ficando fedorento, ele já não comia, aí já tinha que matar outra. Porque o corpo fede, então a carne humana não é carne. Não é carne pra... Cachorro não gosta, nem cachorro gosta de carne humana. Então tem essas coisas. Então a gente conversou. Aí tá o Bruninho, filho do Bruno. Parece muito com muito. Ele, né? Tá no Botafogo? É atual essa... Tá no Botafogo. Tá no Botafogo? Teria sido uma grande biografia. É uma grande biografia pela história de vida dele. Mas
as narrativas que estão no processo, que estão sob sigilo ainda, segredo de justiça, incomodam muito o Bruno, porque ali você tem um depoimento do primo do Bruno, né, que estava, o garoto que abriu, que contou tudo, né? O garoto que agrediu, que brigou com o Elisa Samúdio no carro, porque tem uma história do macarrão e eles vão com a menina apanhar. A tatuagem macarrão era homenagem a Bruno, olha. Olha, mas a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Ele contou tudo. Bruno e Maca. Ele contou tudo. Ele narrou, porque o menino narrou, o garoto contou. Oi? Forte e tinha o sangue no carro. Aquele sangue foi da briga do primo do Bruno com a Elisa, que eles discutiram no carro, o menino me parece, não sei, estava sob efeito de substâncias alucinógenas, ele pegou, ele deu uma coronhada com o revólver na cabeça de Elisa Samúdio no carro. E Elisa Samúdio ia lá pro sítio de Bruno, quando o Bruno estava lá, ela ficava com isso aí, e Bruno gostava de ficar no videogame, era alucinado, ficava no videogame, jogando videogame direto. E ela... Mas o que ela queria era aquilo, ela queria era R$5.000 de pensão por mês, ficar com o filho e tal, porque era uma vida muito sofrida, era a menina, ele reconhece que ela era, isso, palavras do Bruno na época que ele teve comigo, a Elisa Samúdio era mais inocente ali em toda aquela história, não era assim, ele não usou o termo inocente, mas foi a maior vítima realmente de toda aquela circunstância e de toda aquela história, e ela não queria muito, ele reconhece que as pessoas que estavam no entorno dele motivaram muitas reações de Elisa que o deixavam pé da vida. E algumas coisas ele não podia intervir, porque quando ele estava na concentração, ele não podia sair para resolver isso pessoalmente. Ele tinha que delegar alguém. Ele estava na concentração, ele estava incomunicável, ele não falava com essas pessoas. Sim. Ele ia tomar conhecimento pelos jornais. Então o que chegava para Bruno era o que Elisa estava falando nos jornais. Não chegava para Bruno, tinha que chegar depois. Ela falou, pô, você me pediu 3.000, você me deu 1.500, você me deu 5.000, dá para quê? A mulher grávida, a mulher tem despesas, né? Então... Interessante. A coisa evoluiu para uma tragédia, para um negócio que devastou a carreira do Bruno. O Bruno hoje vive no sacrifício. O Bruno ganha R$1.000 e poucos, cara, jogando futebol assim. É para ganhar R$1.000 e poucos. E as pessoas, no ambiente que a gente estava depois que ele saiu, as pessoas tirando foto com ele. Pediam para tirar foto, as cozinheiras, os garçons. Onde ele chegava, as pessoas, pô, Bruno, tirou uma foto aqui para rede social. As pessoas, ele atencioso, conversava com as pessoas. E depois os dois empresários depois conversaram, continuaram conversando. E o projeto de vida da gente aqui, Fabrício, profissional, ele é muito intenso. Um projeto desse de biografia de Bruno, de documentário. Exige muito tempo, né, Roberto? Isso vai lhe tomar um tempo, isso lhe exige abdicar dessas atividades que você está fazendo aqui. Sim. Mas por que, agora, onde você tomou conhecimento que eu estive, que eu estava com o Bruno, isso circulou onde? Aí agora quem está curioso sou eu. Não, são fontes. Porque isso estava tão sigiloso. Agora é a vez dele, ó. Isso foi mantido sob sigilo tão grande, tão... Nós temos um amigo em comum que ouviu essa especulação e eu era para te perguntar isso há muito tempo. Mas você ouviu onde? Ouviu isso no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá. Rio de Janeiro. Que seu nome estava ventilado para ser o responsável pela biografia. Eu ia fazer a biografia dele, a biografia e documentário. E que você já dele. teve alguns encontros com o Bruno. Eu queria confirmar com você. Tivemos encontro presencial e nos falamos por telefone. E isso é bacana, porque tivemos você encontro presencial e nos falamos escolhido para poder fazer telefone. A biografia dele. Foi por indicação. E era a biografia, e interessante que a biografia ela já tinha o patrocínio, porque os dois empresários... Já tinha patrocínio? Os dois empresários estavam dispostos a patrocinar, porque são flamenguistas roxos, amigos do Bruno, dão uma força muito grande ao Bruno, então eles estavam dispostos a fazer isso, né? Mas eu fico assim, lisonjeado de ter você como amigo e saber que você foi escolhido para poder fazer a biografia de Bruno. Pena que não vingou. Ao mesmo tempo, Deus sabe de todas as coisas que não era para acontecer, não era para fazer. Que hoje talvez você não estaria aqui na bancada comigo, você estaria em outros projetos. Provavelmente, ou não, né? Ou não teria feito. Eu acho que sim. Teria feito, entregue, tá aqui, tá pronto, vamos embora. Porque envolveria documentário. Documentário exige mais muito. Tempo ainda do que uma biografia escrita. Exige muito. E ele, o Bruno, assim, ele é uma figura que vende ainda, né? Com toda a tragédia, a história que cerca e permeia
a morte de É um mistério muito grande, né? É um mistério, mas que permeia, mas deu para entender na conversa que eu tive com ele, assim, deu para entender a mecânica de tudo. Porque por cláusula de confidencialidade, cláusula obviamente consciente, né, da consciência, de confidencialidade, aquilo que você conversa informalmente, você não tem autorização para falar, você não vai falar. Mas a questão ali, ela... como é que eu vou te dizer? Foi desenhada a forma ali, isso demonstra o seguinte, cara, você tem que saber de quem você está perto. Eu não estou tirando aqui responsabilidade de Bruno, nada disso, porque ninguém aqui está tirando responsabilidade de ninguém, todo mundo tem cota de responsabilidade nessa história, né? E ele tem a cota de responsabilidade dele, ele sabe qual é. Mas quando você sai de uma situação e chega a um determinado estágio da vida, você tem que saber quem você traz, quem você recruta. Você tem que saber quem você recruta. Porque se você ficar aqui, mas você não saiu de onde você partiu, você ficar pegado àquela coisa de onde você partiu, você corre o risco, porque aquelas pessoas elas não vão saber diferenciar o lugar em que elas estão. Então você tem que saber com as pessoas, se você quer galgar algum projeto de vida, escolha muito bem as pessoas com as quais você se rodeia em termos profissionais mesmo, em termos de caráter, em termos profissionais. E as pessoas que são resolutivas, porque a pior coisa, Fabrício, é idiota com autoestima. Você dá um idiota com autoestima, ele faz merda. O idiota com autoestima, ele mata alguém e acha que está fazendo certo. Você dá autonomia ao idiota com autoestima, ele leva todo mundo pro inferno. Sim, concordo com você. Mas essa história ficou assim... A pessoa fica blindada no meio de pessoas ali que nem sempre são de alta confiança. Começam a demonstrar algumas atitudes que não valem a pena e acaba prejudicando a imagem da pessoa. Não, acaba. Eu vou até dar uma desdobrada agora nessa matéria do Bruno aí. Vamos dar uma desdobrada nela para você entender como foi essa prisão dele. Porque ele mora na cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Já há um certo tempo, ele mora ali. E o Bruno, ele joga sempre aos finais de semana. Vai ter um jogo em tal lugar, um jogo festivo. Já esteve em Carapebus. Vai em Carapebus, lá vai o Bruno. Ele já esteve em Campos também, não já teve? Então ele vai lá e o cachê dele, ó, R$1.500, R$2.000, não sei se o preço ainda era esse. E ele sobrevive isso de boa. Ele caiu de cima, ele veio de cima a baixo, passou pela cadeia. Mas aparentemente, quando ele passa o que ele está enfrentando, ele está encarando assim com uma certa resignação. Passando por isso aqui porque foi feito lá atrás, isso foi feito, caí nessa e com uma certa determinação, vai superando. Mas vamos aqui, a reportagem do desdobramento. O goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite desta quinta-feira em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu a partir de ação conjunta entre agentes da Polícia Militar do Batalhão de Cabo Frio e do Estado de Minas Gerais, que foram até o bairro Porto da Aldeia para o cumprimento do mandado judicial. Segundo a polícia, Bruno não reagiu à abordagem e colaborou com as equipes. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Búzios, que dará continuidade aos procedimentos legais. Condenado em 2013 pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, sua ex-namorada, Bruno estava foragido desde março, após, segundo a Justiça do Rio, ter descumprido as regras da liberdade condicional. De acordo com a Vara de Execuções Penais, que expediu um mandado de prisão ainda em março, Bruno viajou em fevereiro ao Acre, sem autorização, para jogar pelo Vasco do Acre. Segundo a Justiça, o goleiro teria perdido o benefício da liberdade condicional e deveria retornar ao Rio para cumprir o regime semiaberto, mas não o fez. Ainda em março, o Ministério Público do Rio exigiu que o cumprimento da pena fosse em regime fechado, porque Bruno não atualizou os endereços por 3 anos, descumpriu horários de recolhimento, frequentou locais proibidos, além de viajar novamente sem autorização judicial. O goleiro foi sentenciado a 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver de Elisa Samúdio, que desapareceu em junho de 2010. Até a última atualização desta reportagem, a defesa de Bruno Fernandes não havia se pronunciado. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.